Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. Na aula anterior, a gente estava falando sobre a equação da reta. Aí eu resolvi um exemplo mostrando como encontrar a equação da reta de duas formas. E nessa aula, a gente vai continuar resolvendo o mesmo exemplo usando a equação da reta que a gente encontrou na aula anterior. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá! Então, na aula anterior, como eu disse, a gente resolveu a encontrou a equação dessa reta aqui, certo? Mas qual foi a equação dessa reta? Vamos ver? A gente encontrou que a equação da reta é 2y menos x menos 3 igual a zero, certo? Então, sabendo que a equação da reta é aquela que a gente encontrou, a gente vai encontrar agora o ponto de abscissa menos 8 pertencente a R, certo? Então, a gente vai encontrar o ponto onde o x é menos 8, que pertence à reta R, certo? Então, sabendo que a reta R é 2y menos x menos 3, que é a reta que a gente encontrou na aula anterior, certo? Então, a gente precisa encontrar quem é esse ponto. Então, esse ponto que eu quero encontrar, ele tem a abscissa menos 8. Só que eu não sei o y dele. Para isso, eu vou substituir esse ponto aqui na reta R, certo? Então, substituindo, x igual a menos 8 em eu vou chamar esse aqui é a reta R, na reta R. Se eu substituir x igual a menos 8 aqui, eu vou encontrar o valor de y que faça com que P pertença à reta R. Então, aqui vai ficar como? Ó? Vai ficar 2y, ó, menos 8, menos 3, igual a zero. Então, a gente chega aqui que vai ficar 2y mais 8. Então, substituir menos 8 no valor de x, tá? Mais 8 menos 3, igual a zero. Então, aqui vai ficar 2y. 8 menos 3 dá quantos mesmo? 5, né? Então, vai ficar mais 5 igual a zero. Então, a gente tem que y vai ser igual a menos 5 sobre 2, ok? Então, essa vai ser a nossa, o nosso valor de y. Logo, o ponto é quem? Logo, P, o ponto que pertence à reta R de abscissa menos 8, é P igual a menos 8 e menos 5 sobre 2. Ficou alguma dúvida sobre isso? Se não, se você está gostando dessa aula, curte e não deixe de se inscrever no canal, tá? Para que mais gente possa ter acesso a essas aulas. Agora, resolvido isso, vamos resolver a letra C. O que que na letra C fala? Vou fechar aqui. Na letra C, pede para a gente encontrar o ponto de interseção de R com o eixo X, certo? Quando uma reta intercepta o eixo X, a gente vai ter um ponto que vai ser da seguinte forma. Vai ter um valor de X e o Y vai ser zero, certo? Pensando aqui, voltando aqui, ó. Vamos pensar nisso daqui. Eu vou achar a equação aqui. Aqui. Então, ele quer encontrar um ponto aqui, ó, onde essa reta é R, que a gente encontrou, intercepta o eixo X. Então, aqui, ó, esse é X
e 0, certo? Então, vamos lá encontrar esse ponto. Então, sabendo que a reta é isso, a gente vai encontrar o ponto onde a reta intercepta o eixo x, certo? Então, o ponto onde a reta intercepta o eixo x é da forma x e 0. Vou chamar ele de ponto P também. Mas dessa forma, substituindo, a gente, ó, o y a gente tem certeza que é 0. Então, substituindo y igual a 0 na reta R, R vem. Então, aqui vai ficar ó, se o y é 0, então vai ficar 2 vezes 0 menos x menos 3 igual a 0. Então, a gente vai encontrar que 2 vezes 0 é 0. Então, vai ficar menos x, opa, a gente vai chegar aqui, x é igual a menos 3. Então, o ponto onde a reta intercepta o eixo x é em x igual a menos 3, ou seja, logo o ponto P é menos 3 e 0. Alguma dúvida nisso? Se não, a gente vai fazer a letra E. Eu espero que vocês estejam gostando desta aula. Qualquer dúvida, coloque no comentário. Sugestões de aula, pode colocar nos comentários. Que se tiver como, eu posso fazer mais vídeos de aula do interesse de vocês. Então, agora, a letra E não, né? A letra D. A gente precisa encontrar o ponto de interseção da reta R com a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, certo? Então, mas para a gente encontrar essa bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, a gente tem que entender quem é essa reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, certo? A reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ela vai estar dividindo o primeiro e o terceiro quadrante em dois ângulos iguais, certo? Então, dessa forma, essa reta, ela vai formar um ângulo de 45 com o eixo x, ok? Quando ela forma um ângulo de 45 com o eixo x, fazendo essa reta aqui, nossa, a gente vai ter que o x e o y, todo o x e o y dessa reta é igual, certo? Então, essa equação dessa reta nada mais é, ó, fazendo aqui mais ou menos isso. A equação dessa reta, que é bissetriz no primeiro e terceiro quadrante, ela é y igual a x, certo? Então, eu quero encontrar o ponto de interseção entre essa reta, y igual a x, né, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, com a reta R. Mas como que eu faço isso? Olha, eu sei que todo ponto dessa reta bissetriz tem o x e o y igual. Então, vou chamar esse ponto aqui que eu quero encontrar de... Como aparece esse P aqui para outra coisa, né? Vou chamar esse ponto de D, por exemplo. De C, né? Pode ser C. Esse ponto C, que é a interseção entre as duas, vai ser um ponto X e X, porque ele vai pertencer também à reta bissetriz, tá? Então, dessa forma, eu vou substituir X e X na reta R, certo? Então, a gente tem, ó, aqui a interseção entre 2y menos x. Vou pôr na letra azul, acho que fica melhor. Entre as retas, ó, 2y menos x, a interseção entre essas duas, igual a 0. E y igual a x é da seguinte forma. Vou chamar a primeira a reta R de 1 e a reta bissetriz de 2. Então, substituindo
2 em 1. Bem, certo? Então, aqui vai ficar y, a gente tem que o y é o x, não é? Então, a gente vai ficar, no lugar de y, a gente vai colocar x, aqui vai ficar menos x, né? Menos 3 igual a zero. Então, a gente chega aqui, x tem que ser igual a quantos? Ó, a gente chega aqui, ó, 2x menos x é x. Então, vai ficar x menos 3 igual a zero. Então, a gente chega que x vai ser igual a 3. Então, logo, ó, o ponto C, que é o ponto de interseção entre a reta R e a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, é 3 e 3, certo? Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Ainda falta mais 2 letras para a gente resolver desse exemplo, desse exercício. Então, eu vou estar deixando para resolver isso no próximo vídeo. E para o vídeo não ficar grande e cansativo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu já disse, se gostou, curte, deixa seu like aí. Aperte o sininho para receber notificações de novas aulas e não esqueça de inscrever no canal se você gostou realmente dessa aula. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. E sugestões também. Então, até a próxima aula.